Boa noite. Estão me ouvindo? Será que eu sou ok? Posso começar? Então, boa noite. Meu nome é Ana Terra Borges, sou advogada trabalhista no Borges Sepúlveda da Advocacia. Estou aqui hoje muito honrada para mediar a palestra sobre a Constituição, o STF e a pandemia, com os ilustríssimos, que essa palestra é tão especial, ela vai ser dividida em duas. Nós vamos hoje fechar a noite com o professor Dirley da Cunha Júnior, e amanhã essa palestra continua às 18 horas com o professor Samuel Vida e a professora Maíra Vida. Então, não percam, porque essa palestra vai ser tão incrível que tem hoje, fechando a noite com o professor Dirley, e amanhã, às 18 horas, com o professor Samuel Vida e a professora Maíra Vida. Então, a gente espera vocês amanhã também, tá bom? Bom, agora, para chamar o professor Dirley da Cunha Júnior, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ele, mas eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar e já leram seus livros também. O professor Dirley, ele é pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Ele é doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, mestre em Direito Econômico, graduado em Direito pela UFBA, professor associado da Universidade Federal da Bahia, onde leciona Direito Constitucional nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. É professor titular da Universidade Católica de Salvador, onde leciona Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Efetividades dos Direitos Sociais. Eu estou com uma colinha, porque não é qualquer currículo, né, gente? Não dá. Ele tem o mestrado, tem doutorado, professor adjunto e coordenador do Núcleo de Direito do Estado da pós-graduação em Direito Público da Faculdade Baiana de Direito, é conferencista e autor de diversas obras jurídicas. Bom, juiz federal da Seção Judiciária aqui da Bahia, ex-procurador da República, ex-promotor da Justiça do Estado da Bahia. Professor Dirley, contigo a palavra. Muito boa noite às senhoras e aos senhores. Queria inicialmente registrar os meus agradecimentos, imensos agradecimentos pela gentileza e o carinho do convite que me foi formulado pela presidência da seção da OAB Bahia, pelo presidente Fabrício, pelo querido amigo Hermes, e de modo que, para mim, é uma grande satisfação, Fabrício e Hermes, estar aqui participando mais uma vez desse evento extraordinário de exaltação da atividade profissional do advogado, desse mistério constitucional do advogado, de modo que é uma honra muito grande estar mais uma vez colaborando, participando, ainda que com a participação mínima deste evento. Agradecer aí as singelas e gentis palavras, bem descontraídas, até pelo horário, de Ana Terra Borges, quem me dirijo de forma especial para agradecer aos elogios que, para mim, foram tanto excessivos, mas eu os acolho humildemente. É uma honra muito grande, sempre a gente está ouvindo algumas manifestações aqui de gentileza, eu acho que todos nós gostamos, mas deixo bem claro que foram manifestações, de uma certa forma, excessiva. A Maíra Vida, a minha ex-aluna, minha querida ex-aluna, colega de painel, mas que vai dar continuidade amanhã, e ao querido amigo Samuel Vida, que também vai dar continuidade amanhã. Eu sei que, pelo adiantado da hora, eu não poderei, de forma alguma, me estender nas manifestações aqui acerca da nossa temática, mas eu gostaria de, claro, estabelecer algumas posições importantes acerca de um tema que é um tema nosso do dia a dia, que a gente vem vivendo, tendo essa experiência desde o ano passado. Ou seja, a Constituição é algo que a gente sempre trabalha. Isso não é por conta da pandemia,
né? Claro que com a pandemia se passou a trabalhar mais com ela, né? Exatamente por conta de algumas ações, muitas vezes até omissões de certas autoridades relativamente ao enfrentamento dessa que é uma emergência médica, né, internacional, que todos nós sabemos dos seus perigos, de muitas vidas, né, que essa pandemia já levou, de muitos entes queridos, muitos dos quais, inclusive, parentes nossos, né, que integravam a nossa convivência diária. Mas não é comum a gente falar da Constituição e da atuação da nossa Suprema Corte no enfrentamento à pandemia, né? Até porque talvez até se apresente essa temática um pouquinho assim esquisita, né? O que a Suprema Corte de um país tem a ver, né, com a pandemia, que é uma emergência médica de caráter sanitário? Diria eu, tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Como a mais alta instância judicial do país, cabe à nossa Suprema Corte o papel de árbitro maior para garantir exatamente, né, o equilíbrio das relações sociais e a própria legitimidade constitucional e democrática das medidas políticas e administrativas que devem ser adotadas, mas dentro, né, da exigência da proporcionalidade, o enfrentamento dessa crise sanitária. Então, trabalhar exatamente com esses três elementos temáticos: Constituição, Supremo Tribunal Federal e pandemia, né, tem tudo a ver, sem sombra de dúvida. E para a gente tecer algumas considerações que são mais reflexões jurídicas, né, que eu venho já pensando e até trabalhando academicamente, porque a gente está praticamente aí há 1 ano e meio vivendo esse estado de emergência médica, e nesse 1 ano e meio a gente teve semestres acadêmicos nos quais tivemos oportunidade de debater, né, não só em salas de aulas por videoconferência, mas também em eventos como este, né, até lives e outras formas de exposição ou disseminação do pensamento. De tal modo que a temática em torno, né, do direito constitucional, nesse contexto da pandemia, a gente já vem trabalhando desde o semestre passado. E desde o semestre, quer dizer, do ano passado, e desde o ano passado que eu venho insistentemente dizendo que, apesar de vivermos, né, numa emergência médica internacional, que é a crise da pandemia da Covid-19, né, nós não vivemos num estado de exceção, né, no qual as constituições podem ser suspensas ou podem ter, né, a sua eficácia suspensa, né? Nós continuamos vivendo num estado constitucional e democrático de direito, onde as constituições continuam exercendo toda a sua autoridade e pujança normativa. E é exatamente por conta de medidas ou de omissões de medidas que seriam necessárias que é necessário uma atuação mais especial de garantia da própria normatividade ou da força imperativa do discurso constitucional, sobretudo na proteção dos grupos minoritários. E isso talvez seja o ponto mais sensível da nossa estreita intervenção no final do dia de hoje, porque nós vamos ter oportunidade de mencionar alguns importantes julgamentos do Supremo Tribunal Federal a partir do discurso constitucional pluralista e de tutela de grupos minoritários, e que vamos identificar algumas dessas importantes decisões que buscaram exatamente a tutela jurídica especial a comunidades indígenas, como também às comunidades quilombolas, decisões que foram adotadas pela nossa Suprema Corte. Mas antes da gente chegar, né, à análise casuisticamente de algumas dessas decisões que eu apresentarei aqui para as senhoras e senhores,
eu gostaria até, como elementos de estrutura do nosso pensamento, das nossas reflexões, apresentar duas premissas que eu acho fundamentais. A primeira premissa diz respeito à própria concepção que devemos ter da Constituição, especialmente nesse cenário de pandemia. A segunda premissa gravita em derredor da importância dos tribunais constitucionais, ou, no caso brasileiro, da nossa Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal, como espaço de deliberação ou de construção de soluções que busquem exatamente a garantir a continuidade do processo democrático e, ao mesmo tempo, a assegurar certos grupos minoritários nesse cenário, nesse contexto de emergência médica da pandemia. Começando em relação à primeira premissa, que eu acho que é básica, que gira em torno, reitero, sobre a concepção das constituições. Normalmente, a gente sempre, né, em sala de aula, né, nós que somos professores, nós nos acostumamos a disseminar esse discurso doutrinal, a gente sempre costuma afirmar em salas de aula que as constituições são os estatutos normativos supremos responsáveis não só pela organização do poder e do Estado, como fundamentalmente na proteção dos direitos da pessoa humana. São elas as constituições, condição indispensável para a permanência da própria vida em coletividade. Mas, normalmente, muitos de nós, e eu até me incluo nesse contexto de generalização, nos omitimos de fazer uma afirmação que eu sempre reputei como pensador do direito constitucional, que é fundamental. A Constituição não é aquela obra acabada, finalizada, definitiva, pronta no dia da sua promulgação. Não se aceita e não se deve aceitar essa compreensão de Constituição. Por quê? Porque o ato de promulgação da Constituição é tão somente o ato solene de apresentação de uma Constituição, que se desenvolverá a partir daquele instante e prosseguirá, portanto, dialogando com a sociedade civil e com as transformações da realidade emergentes da sociedade civil, o que significa dizer que é sempre importante a gente conceber uma Constituição para além daquela compreensão clássica de estatuto normativo máximo do Estado, para compreendê-la como um processo público aberto. E é exatamente a partir dessa concepção, a Constituição como um processo público aberto, que a gente percebe que a Constituição, no momento de sua promulgação, é tão somente um ato inaugural da vontade do povo, soberanamente expressada por uma Assembleia Constituinte naquele instante, mas que carece de um desenvolvimento, de um alinhamento, de um ajustamento a partir exatamente da própria, vida coletiva. É um processo público aberto porque é uma obra inacabada, sempre carente de novas construções, de novos significados. A Constituição do dia 5 de outubro de 88 não é a mesma, senhoras e senhores, da Constituição que nós temos hoje, 4 de agosto de 2021. De lá para cá, passaram mais de 32 anos daqui, a praticamente 2 meses, praticamente, porque no dia 5 de outubro deste ano de 2021,
nós chegaremos ao 33º ano de vigência da nossa Constituição. E de lá para cá, como um processo público, dinâmico, dialógico, aberto, né, às novas transformações da realidade social, a nossa Constituição se modificou completamente, de forma muito, mas muito intensa. E essa é uma premissa da qual nós não podemos desconsiderar ou ignorar. A outra premissa que eu acho fundamental, como aporte teórico para a estruturação aqui do nosso pensamento, é a importância e o papel e a ampliação desse papel que as cortes constitucionais ou as Supremas Cortes passaram a ter, a partir dessa concepção das constituições como um processo público aberto. Ora, é inegável que a sociedade tem uma participação fundamental e expressiva na interpretação da Constituição e na promoção de suas ressignificações. Isso é fato, mas é também verdadeiro afirmar-se que a sociedade precisa das cortes constitucionais e das Supremas Cortes para fazer valer a sua interpretação, buscando exatamente uma nova concepção, uma ressignificação da própria Constituição, na formulação de novos sentidos conceituais. E os tribunais constitucionais e as Supremas Cortes passaram a ser, dentro desse contexto, instâncias plurais, deliberativas, onde a construção desses sentidos dialogados com a sociedade civil passam a ter uma realidade, algo que é, do ponto de vista factível e lógico. É essa a visão que nós devemos ter dos tribunais, como servos de uma Constituição pluralista que está sempre aberta a ressignificações por proposições dialógicas da sociedade civil. Daí a necessidade de, numa teoria, né, contemporânea da Constituição, tentarmos aperfeiçoar os canais de comunicação das cortes com a sociedade civil. Porque isso é fundamental para a ressignificação e a reconstrução hermenêutico dessas constituições. Então, modo que, fixado essas duas premissas, né, que são, eu acho, fundamentais para a estruturação do nosso pensamento, aí é que a gente entra na análise de algumas das decisões do Supremo Tribunal Federal, que vão nos servir aqui, né, de certos aportes empíricos para a nossa exposição, já que nós nos propusemos a tratar da Constituição, do Supremo e da pandemia. As decisões do Supremo Tribunal Federal, durante esse contexto da pandemia, decisões diretamente relacionadas à pandemia. É claro que, se o recorte não fosse esse, nós poderíamos trazer alguns exemplos muito positivos, né? Outros tantos negativos, mas os negativos apenas passaríamos a uma mera indicação reflexiva, porque o foco aí é apontar a contribuição do Supremo Tribunal Federal, né, na proteção da Constituição, né, nesse cenário de pandemia, mas sem esse recorte, nós estaríamos aqui tratando de outras decisões temáticas importantíssimas que o Supremo Tribunal Federal já proferiu a partir dessa comunicabilidade da Corte com a sociedade civil, né? A exemplo de decisões que todos nós já conhecemos, muitas das quais se debruçaram não só sobre questões jurídicas complexas, mas também sobre questões moralmente complexas, como é o caso da interrupção terapêutica da gravidez na constatação da anencefalia, uma decisão sobre uma temática moralmente, do ponto de vista, portanto, ético, né? Ético, bioético, extremamente complexo,
E o Supremo Tribunal Federal foi convocado para decidir, e decidiu com o diálogo que manteve, que entreteve com a sociedade civil, para se permitir, a partir da potencialização da autonomia privada da mãe, a decisão soberana da mãe em interromper terapeuticamente o seu processo de gestação diante da confirmação da anencefalia, como tantas outras decisões de cunho, inclusive, integrativo, de vocação inclusiva, como a que passou a reconhecer as relações, inclusive legitimando a celebração de casamentos como afetivas, como tantas outras decisões que nós conhecemos. Mas a ideia aqui é, a partir desse recorte, trabalhar a partir dessas duas premissas com a atuação do Supremo Tribunal Federal nesse cenário de pandemia. E a primeira decisão que eu destaco aqui, para a gente tecer brevíssimas reflexões, não quero aqui me estender no tempo, até para não cansá-lo, já estamos bem avançados por conta das magníficas palestras, anteriores, mas eu gostaria já começar a tratar dessas decisões do Supremo, nesse cenário de pandemia, falando a respeito daquela que estabeleceu um paradigma relativamente à atuação do Estado brasileiro e das entidades integrantes do Estado brasileiro no enfrentamento da própria pandemia. Ou seja, talvez essa seja a principal das decisões, a partir das quais outras tantas decisões foram sendo proferidas pelo Supremo durante esse período de pandemia, tendo como padrão decisório a proteção da população brasileira. Então, essa decisão que todos nós conhecemos, ela foi proferida em maio, abril e maio do ano passado, em sede de uma ação objetiva de controle abstrato de constitucionalidade, que foi proposta contra a lei da pandemia, a lei que estabeleceu as competências de certas entidades federativas na adoção de certas medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Só que nessa lei havia uma centralização muito forte da autoridade do governo central, do governo federal, ou seja, da União, que, de uma certa forma, desprestigiaria a atuação dos estados e dos municípios também na adoção de medidas de enfrentamento à pandemia. Essa lei da Covid, como ela foi muito conhecida, salvo engano, a Lei 13.979, de março, finalzinho de fevereiro, início de março de 2020, ela fortaleceu e empoderou muito a União em detrimento dos estados e dos municípios. E ela foi posta à prova da Constituição. E o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação dos dispositivos dessa lei conforme a Constituição, fazendo, portanto, uma leitura constitucional, ou, como muitos autores preferem, uma filtragem constitucional da lei para preservá-la sem a necessidade de excluí-la com a declaração da inconstitucionalidade, o que geraria um caos maior, porque uma importante lei sendo excluída do ordenamento jurídico provocaria um caos legislativo diante de uma pandemia em curso. De modo que o Supremo utilizou-se de uma técnica que o Brasil importou da jurisprudência constitucional do Bundesverfassung Gericht, que é a Corte Constitucional Federal, Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, utilizando-se da técnica da interpretação da lei conforme a Constituição, exatamente para construir de forma manipulativa alguns significados da lei com os quais tornou-se possível ajustá-la ao discurso constitucional. E dessa decisão surgiu exatamente uma decisão extremamente importante, a possibilidade dos estados exercerem também um protagonismo no enfrentamento da Covid-19. Isso porque, como eu disse, a lei da pandemia
ela centralizava e empoderava a União em detrimento das demais entidades. E o Supremo Tribunal Federal, partindo da premissa de que nós vivemos uma federação, nós vivemos numa república federativa, onde nós não temos apenas a União ou o governo central, mas temos também os estados com seus governos regionais e os municípios com seus governos locais, e também partindo do locus constitucional, interpretando, portanto, as regras de repartição de competência que estão na Constituição, o Supremo chegou a uma conclusão, a meu ver, e creio eu, na visão da generalidade dos professores de direito constitucional e dos juristas e dos estudantes de direito de um modo geral, a conclusão de que, em matéria de saúde pública, em matéria sanitária, a competência para adotar, formular e executar políticas públicas era uma competência comum a todas as entidades federativas que agem ombro a ombro, vale dizer, no mesmo plano, sem uma se sobrepor à outra. Mas também afirmou o Supremo que, em matéria de legislação em torno da proteção da saúde pública aqui no Brasil, também haveria uma competência concorrencial entre a União, estados e municípios, no âmbito da qual a União apenas poderá estabelecer normas gerais, fixando, portanto, diretrizes normativas gerais, cabendo aos estados e aos municípios desempenharem para atender aos interesses, respectivamente, regionais e locais, legislarem sobre questões mais específicas, mais detalhadas e casuísticas relativamente à proteção da saúde pública, de modo que a conclusão inafastável da nossa Corte, garantindo, portanto, a preservação da Constituição e dando uma interpretação a essa lei da pandemia conforme o discurso constitucional, especialmente em relação às regras de repartição de competência, a conclusão de que todas as entidades federativas, no âmbito de sua autonomia política, são concorrentes em matéria de legislar sobre saúde pública e são absolutamente iguais no desempenho de uma competência que é comum, que pode ser exercida simultaneamente, concomitantemente, em matéria de formulação e de execução de política pública de proteção à saúde pública, especialmente de caráter sanitário e de natureza preventiva. Com essa decisão, em momento algum, o Supremo Tribunal Federal tirou o poder da União para legislar ou para adotar políticas de enfrentamento à pandemia, como, lamentavelmente, alguns robozinhos começaram a afirmar e a disseminar, tentando, utilizar-se daquela prática, não vou dizer de onde, mas todos sabem de onde vem essa prática, de que uma mentira repetida 100 vezes, 1000 vezes, se torna uma verdade, quando a gente sabe que não é. A mentira dita 1000 ou 1 milhão de vezes continua sendo mentira, continua sendo fake news, de modo que o Supremo teve que várias vezes esclarecer que em momento algum ele tirou o poder da União e nem poderia, porque a União tem também esse poder, mas não tem um poder maior do que os estados, nem maior do que os municípios, mas que tem uma responsabilidade maior do que os estados, e uma responsabilidade maior do que os municípios, na medida em que cabe a ela, a União, em razão do poder central que ela exerce, a coordenação das medidas, sem jamais privar ou impedir a atuação autônoma dos estados e dos municípios no enfrentamento da pandemia. Então, essa foi uma decisão de saída que o Supremo Tribunal Federal adotou logo no início, logo nos albores da pandemia, que foi fundamental para a curva cada vez mais ser achatada. E, a partir dessa decisão, muitas outras foram sendo
proferidas pela nossa Suprema Corte, inclusive aquela que garantiu o Senado da República Brasileira a instalar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a omissão do governo federal na adoção de medidas efetivas de proteção à pessoa e no enfrentamento à pandemia. Isso nós sabemos porque a mesa diretora do Senado Federal simplesmente tinha engavetado o requerimento formulado dentro dos requisitos constitucionais. Por mais de um terço dos senadores, a Constituição só exige um terço, que é o mínimo, mas mais de um terço, com prazo definido, com tema certo, fato determinado, mesmo cumprindo todos os requisitos, a mesa diretora do Senado resolveu engavetar esse requerimento. Precisou ser desengavetado por intervenção da nossa Suprema Corte, que fez prevalecer as minorias parlamentares. E todos nós sabemos, todos os professores e estudantes de direito constitucional sabem que quando a Constituição exige tão somente o requerimento a partir da iniciativa de um terço ou dos senadores para a CPI no Senado, ou dos deputados federais da CPI na Câmara, ou se tratar de CPI mista, um terço no mínimo de senadores e um terço no mínimo de deputados federais ao mesmo tempo, todos nós sabemos que a nossa Constituição, a partir dessa exigência singela de um terço, né, da iniciativa desses parlamentares, estava ali para garantir as minorias parlamentares. E nós tivemos aí um exemplo de decisão paradigmática da nossa Suprema Corte de garantir as minorias parlamentares no âmbito desse cenário de pandemia. E a CPI foi instalada. Muitos robozinhos começaram a trabalhar para desmoralizar a Suprema Corte brasileira, para desmoralizar aqueles senadores que haviam requerido a instalação da CPI, sob argumentos vários, né? E nós vimos que, mesmo sendo o Supremo que garantiu a instalação da CPI, porque os requisitos já tinham sido plenamente satisfeitos por aqueles senadores, mesmo com a CPI instalada a partir dessa intervenção judicial da nossa Suprema Corte, nós vimos que ela própria, a nossa Suprema Corte, que garantiu àquela minoria parlamentar do Senado a instalação da CPI, vem atuando para impedir o cometimento de abusos por esses mesmos parlamentares que foram ao Supremo requerer a instalação da CPI. Porque o papel da Corte não tem lado, né? O papel da Corte, na verdade, tem um propósito, que é o proteger direitos, que é garantir a efetividade da Constituição. Se, por um lado, ela garantiu a efetividade da Constituição na instalação da CPI a partir de uma minoria parlamentar, de outro lado, vem garantindo os direitos individuais de todos aqueles que, independentemente de serem convocados como investigados ou testemunhas, têm direitos mínimos previstos na Constituição. Muitas vezes claro que a gente, no trabalho o dia todo, a gente não pode assistir longamente uma sessão de CPI, mas a gente vê alguns flashes, né, no noticiário, e muitos dos poucos flashes, né, que nós observamos e acompanhamos, a gente percebe certos excessos por parte de alguns integrantes da CPI, em desrespeito, né, inclusive às prerrogativas de advogado, né? Hoje mesmo nós tivemos eu estava assistindo no jornal, o noticiário do meio-dia, acho que era 1 hora ou 1h30, enfim, desses noticiários, e um advogado fez alguma observação para o seu cliente constituinte, e o presidente da CPI simplesmente o admoestou. Doutor, o senhor não pode falar para o que o seu cliente vai dizer. Ele estava ali num exercício da prerrogativa. Só pelo fato do cliente dele ter dito que aquilo ali seria, né, uma bravata, essa foi talvez uma expressão que não
foi muito bem ou sonoramente acolhida, né, nos ouvidos do presidente da CPI, porque o cliente simplesmente, por auxílio do advogado, disse: essa afirmação eu fiz dentro desse calor das emoções, e eu falei como uma bravata, né? E aí veio o presidente da CPI fazer uma admoestação pública ao advogado, violando prerrogativas profissionais do advogado. E nessa hora que é importante também a corte, que não tem lado, né, a não ser esse propósito de assegurar direitos e garantir a efetividade do discurso constitucional. Uma outra decisão que eu achei extremamente importante do Supremo Tribunal Federal foi aquela em que o Supremo suspendeu as desocupações de áreas coletivas habitadas antes da pandemia. Isso porque a gente estava observando muitas ações de reintegração de posse de imensas áreas, ou até áreas de terreno não edificado, muitas vezes áreas com terrenos edificados, mas sem ocupação, que foram, sim, ocupados por pessoas do movimento sem teto, do movimento sem terra, e que foram, durante a pandemia, pelo menos se tentou, durante a pandemia, promover desocupações de forma lesiva ao mínimo de sentimento de dignidade e de humanidade. O caso precisou da intervenção da nossa Suprema Corte em decisão absolutamente humanística, corretíssima, que suspendeu em decisão, né, erga omnes, portanto, genérica para todo o país, todas as desocupações coletivas já habitadas antes da pandemia e durante toda a pandemia. Outras decisões também foram sendo proferidas, muitas das quais a gente conheceu, chegando até o Supremo Tribunal Federal a intervir na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para dar e estabelecer prazos à Anvisa, para a Anvisa concluir processos de requerimento de importação e de registros de vacinas. Nós tivemos o caso da Sputnik, em que, submetido o requerimento de importação, inclusive o Estado da Bahia foi um dos requerentes, a Anvisa demorou e ultrapassou, inclusive, o prazo legal de apreciação. Precisou da intervenção da nossa Suprema Corte, que deu um prazo à Anvisa para a Anvisa concluir. Claro que não ingressou no mérito da decisão, porque o órgão, né, no caso especificamente da Anvisa, né, a agência reguladora é que detém os conhecimentos técnicos acerca da viabilidade ou não daquele pedido de registro, ainda que temporário, né, ainda que provisório, de determinados medicamentos ou, no caso da pandemia, de vacinas. Mas o prazo é previsto em lei. E o controle aí não é apenas de constitucionalidade da omissão de uma importante agência reguladora, mas também um controle de legalidade do prazo. É o que a gente faz, né, diariamente no judiciário, os juízes de primeiro grau fazem, né, na Justiça Federal mesmo. Eu não tenho um dia em que eu não estou concedendo liminar. Não tem um, hoje mesmo, né, foram vários, em que, ou por mandados de segurança, mas aí cada um tem a sua estratégia da ação manejada, ou por mandados de segurança, ou por ações submetidas ao procedimento comum, mas que também é possível pedir o de tutela de urgência, liminar ou tutela de urgência, por conta de processos administrativos de concessão de benefícios do INSS, em que o INSS passa meses e meses e meses sem decidir. Não tem um dia na Justiça Federal que nós, juízes, não decidimos em sede de liminar para o INSS concluir, dando prazo, fixando multa diária, caso de descumprimento. Ou seja, prazo legal, previsto em lei, questões objetivas. É o que o Supremo fez em relação à Anvisa. Além dessa decisão, nós tivemos decisões que também foram muito conhecidas, em que o Supremo determinou à União restabelecer o custeio para a implantação ou a permanência de leitos de UTI
destinadas, portanto, às pessoas internadas em decorrência da pandemia, como, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aqui na Bahia não se precisou, mas no estado do Rio Grande do Sul chegou-se a uma situação caótica em que o estado não tinha mais recursos para empregar na implantação de novas vagas de UTI, e aí o estado foi ao Supremo, e o Supremo concedeu essa medida para obrigar a União à implantação, né, por custeio de recursos públicos federais, de UTIs naquele estado. Apenas para fazer um paralelo, aqui na Justiça Federal, aqui na Bahia, né, chegou às minhas mãos, não foi nem uma ação civil pública ainda, porque ela na época não tinha sido nem proposta, mas foi uma medida preparatória, né, à ação civil pública, que ainda não tinha sido proposta na época do Ministério Público Federal, requerendo uma decisão que determinasse à União a disponibilização, não de recursos financeiros, mas daquele kit intubação para as entidades filantrópicas, né, ou entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos no âmbito do Estado da Bahia. Isso porque tanto as entidades filantrópicas como essas entidades beneficentes não estavam recebendo do governo federal os kits de intubação e não tinham recursos próprios para custear esses kits de intubação. Esse caso chegou, né, à nossa mesa, e a gente, né, deu uma decisão determinando a União tomar essa iniciativa, porque o foco é sempre a proteção da pessoa humana. Mas, talvez, de todas essas decisões, a que eu gostaria de também registrar aqui, diante da sua imensa expressividade social e imensa sensibilidade humana dos ministros da Corte, foi aquela decisão que determinou a União, em 30 dias, estabelecer um plano nacional de vacinação, tanto para as comunidades indígenas, como também para as comunidades quilombolas, né? Ou seja, a Corte determinando nessa decisão a proteção, né, das minorias, especialmente das comunidades originárias, das comunidades tradicionais, que são aquelas que mais sentem, que mais são prejudicadas em decorrência dos efeitos nocivos, né, da pandemia. Eu sei que eu já me estendi bastante, mas eu apenas, a partir daquelas premissas de estruturação do nosso pensamento, eu trouxe, né, nessa relação casuística, algumas das decisões. Não foram as únicas decisões da Corte, mas apenas para deixar claro que, a partir dessas decisões que nós trouxemos à colação apenas a título meramente exemplificativo, porque outras tantas também existiram, o que eu quero aqui afirmar é que, de uma certa forma, o Supremo Tribunal Federal brasileiro vem prestando um imenso serviço à República, um imenso serviço ao nosso povo, aos direitos da nossa pessoa humana, especialmente daquelas pessoas humanas historicamente estigmatizadas, historicamente excluídas e marginalizadas, que são aquelas que sentem mais os efeitos perversos dessa pandemia da Covid-19, desempenhando um papel extraordinário na garantia da supremacia da Constituição. Isso dentro daquele contexto, né? A teoria constitucional passou a estabelecer um papel e um espaço maior, democrático e plural às Supremas Cortes, aos tribunais constitucionais, que têm que diariamente, cotidianamente, dialogar com a sociedade civil. É claro que nós não estamos ainda, né, num patamar muito desejável de diálogo, mas já temos, né, a partir de análises empíricas, exemplos expressivos desta comunicabilidade, desse diálogo do nosso Supremo Tribunal Federal ou de outras instâncias do Judiciário, os grupos da sociedade civil, especialmente aqueles grupos que foram historicamente, né, sempre excluídos ou estigmatizados. De modo que concluo aqui a minha tão singela participação, agradecendo mais uma vez o convite da direção da querida OAB do Estado da Bahia, agradecendo aí as
para mim, imerecidas, mas eu as acolho de coração bem feliz, palavras elogiosas que me foram dirigidas aqui pela nossa mediadora, Ana Terra Borges, e uma alegria de estar aqui também, né, com Maíra Vida, o Samuel Vida, né, apenas lamentando que, por conta, né, do natural processo das conferências anteriores, que acabou atrasando a nossa, tanto a professora Maíra como o professor Samuel, que eu gostaria muito de ouvi-los na data de hoje aqui, até para a gente fazer um debate maravilhoso, né, ter que, né, se apresentar amanhã, mas deixo aqui meu abraço muito cordial, né, aos professores, a todos os presentes, né, e a toda a diretoria do ABRIL. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, professor. Acredito que todos que acompanharam essa palestra gostaram bastante, viu? Muito bacana, muito bom, né? Falar um pouquinho dessa atuação do STF neste contexto de pandemia, né? Esse olhar para os grupos minoritários. Muito bom, muito bacana, viu? E assim concluímos a nossa noite, o nosso primeiro dia, né? Aqui pela realização da OAB Bahia. Um agradecimento especial ao Fabrício, presidente da OAB, a Sara Barros, a Hermes Hilarião, ao apoio da Jus Brasil para realizar todo esse evento. Um agradecimento muito grande ao professor Dirley da Cunha Júnior, que deu um show aqui hoje para nós, à professora Maíra Vida, ao professor Samuel Vida, que hoje não estão aqui palestrando para vocês, mas amanhã, sem dúvida nenhuma, vai ser uma excelente palestra aqui também, tá certo? Muito obrigada a todos vocês que acompanharam até agora. Uma boa noite e um bom descanso. Nos vemos amanhã.